nas escolas, tá tendo alguma... necessita ter esse tipo de conversa com as pessoas sobre feminismo, sobre machismo? Então, eu penso que existem alguns fundamentos do feminismo que eles são, sim, realmente muito importantes e que devem ser passados adiante. Coisas que, inclusive, para nós, dá alguma morto hoje, como, por exemplo, sufrágio universal, né, em que as mulheres podem votar. Dificilmente alguém questiona isso. E em algum momento foi ensinado nas escolas, em algum momento foi ensinado em casa, em algum momento foi ensinado em livros. A mesma coisa sobre estupro marital. Hoje em dia, nós sabemos que as mulheres podem ser estupradas em relacionamentos estáveis de longo prazo, tanto com o namorado, quanto o noivo, o marido, pessoas que elas já estão se relacionando há muito tempo. Antigamente, ninguém se questionava a respeito disso, porque a partir do momento que tu entrava num relacionamento, tu se tornava propriedade do seu parceiro. E não somente a mulher propriedade do marido, mas o marido também propriedade da mulher, de certa forma, né? Pelo menos a nível bíblico. Mas a gente sabe que institucionalmente, a nível cultural, não era assim. A mulher, ela estava sujeita à tutoria do marido em uma sociedade patriarcal. Portanto, ele tinha liberdade, muitas vezes até mesmo de matá-la, né, por crimes de honra. E hoje em dia as pessoas, felizmente, não aceitam mais esse tipo de coisa. Mas isso necessitou, ainda assim, de um estudo anterior, necessitou de um ensinamento nas escolas, nas famílias, na televisão, enfim. E eu penso que existem alguns aspectos, sim, que a sociedade ainda precisa aprender. Por exemplo, no caso de abuso, eu não sei se tu soube de um caso de linchamento que aconteceu recentemente em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Não, fala aí pra gente. Então, Eu não vi, não. Isso aí, eu acho que foi um caso muito interessante para perceber como realmente a sociedade ela tá avançando. Uma mocinha, uma guriazinha lá do Rio Grande do Sul, ela sumiu às 4 horas da tarde, tá? No dia seguinte, os pais dela e a cidade, os vizinhos e a polícia estavam procurando, porque ela não sumia assim, né? Já fazia quase um dia que ela tinha sumido. E aí eles começaram a distribuir cartazes nos postos da cidade, foram até a polícia, os vizinhos começaram a procurar e eles entraram numa loja e perceberam que tinha uma câmera lá e nessa leitura da câmera viram que a criança tinha entrado numa loja. Só que ela não saiu da loja. Aí eles foram questionar esse cara, que estava lá, o dono da loja, um senhor de 61 anos de idade, e ele estava escutando música muito alta. Eles acharam esquisito. Perguntaram sobre a criança e eles acharam o comportamento dele um pouco estranho, meio constrangido, assim, preocupado. Começaram a vasculhar na casa dele. A menina estava trancada dentro de um alçapão, embaixo de um monte de grade de cerveja. Nossa. Ela estava trancada. E ela estava berrando, gritando, de dentro do alçapão. Quando eles tiraram ela do alçapão, qual foi a primeira coisa que ela disse? Ele me abusou. Ele me abusou. 9 anos de idade. Veja que ela já tem a consciência, o conceito do que é ser abusada. Sim. Anos atrás, isso era incomum. Uma criança ela era sequestrada, ela era tocada por alguém, ela nem sabia direito o que estava acontecendo, se era certo, se estava errado, se ela tinha que ter vergonha, medo de contar para os pais ou não. E nós temos outros casos também, como esses, de crianças que conseguem contar para os professores que estão sendo abusadas devido ao fato delas aprenderem na escola que elas estavam sendo abusadas em casa. Então, os professores, eles já passam certos conceitos do que é um toque amigável, do que é um toque mais íntimo, do que é um toque que só deve acontecer entre um pai e um filho, entre a mãe e um filho, entre amiguinhos, colegas. E não somente a nível sexual, entre adultos, mas também a nível sexual entre as próprias crianças. Também o que pode estar machucando o corpo da outra, se ela está provocando e cometendo bullying contra a outra. E não, às vezes, somente de uma perspectiva em primeira pessoa, mas às vezes uma criança vê que a outra está sendo abusada. E ela percebe isso e vai lá e conta para um professor. Sim. Sabe? Então, eu penso que sim, nós temos algumas coisas para avançar, e essa é uma das mais importantes e que eu percebo que já está realmente dando resultado, está frutificando na vida das crianças e dos jovens e dos adolescentes. Eles estão entendendo mais, né, o que seria um abuso, o que seria essa violentação, e estão falando mais, né? Então, falar, aconteceu isso, ó, lá na escola aconteceu aquilo outro, isso a gente vê, né, desses abusos, né? A gente vê até um pouco nas igrejas, né? Principalmente na igreja católica, né? Então,
Existem algumas teólogas e feministas cristãs católicas. Eu nunca me debrucei para ler mais aprofundadamente. E eu acho isso positivo, tá? Porque, veja bem, eu sou ateia, tá? E fui criada na igreja evangélica por muitos e muitos anos. Eu acho que eu comecei a frequentar com 6, 7 anos de idade. E eu saí com 20, quando eu realmente assumi que eu era ateia e não voltei mais. E ainda assim, existem algumas moças que são evangélicas ou que são mais religiosas e defendem o feminismo. Eu penso que isso é importante, é necessário e positivo. Porque, veja bem, embora eu seja ateia e eu tenha, assim, as minhas divergências com a religião, etc., com certos dogmas, aqueles cherry picking que eles escolhem, tudo bem. A questão é o seguinte: a religião, na minha visão, não vai deixar de existir. Tá? Dificilmente a gente vai conseguir resolver isso, tá? Sim. Como se fosse um problema. Eu já tô falando como se fosse algo que devesse ser resolvido. Não necessariamente, mas assim. Veja que as pessoas dificilmente vão deixar de ser religiosas. Para algumas pessoas, ela ainda é necessária como a manutenção do propósito de vida, para uma cosmovisão maior, para que ela se sinta até mesmo amada, que dê uma certa estabilidade psicológica, enfim. Então, embora eu enxergue com essa dissonância cognitiva do feminismo com a religião, em alguns casos o feminismo acaba se tornando um instrumento de proteção. Então, olha só, eu tenho um exemplo próximo a mim. Uma amiga minha, lá do Rio Grande do Sul, que ela era feminista e ela era comunista, tá? Porque eu nunca fui comunista de fato, mas ela era comunista, feminista, super de esquerda, mais radical. E ela fazia a Marcha das Vadias junto comigo. Aí a gente tirava a roupa, a gente mostrava os peitos na rua e tal, não sei o que, parará. Em Porto Alegre, em Passo Fundo e tal. Os anos passaram e ela se converteu e ela foi para um convento. Tá. Caraca! Convento. De freira? Exatamente. Freira. Foi para um convento. Ô, louco! E ela teve um processo de ordenação. Só que em algum momento ela percebeu que não era para ela. E aí ela saiu do convento, mas ela continua católica. Ela continua super religiosa, ela se casou e teve um filho. Hoje ela vive uma família tradicional. Teve um dia que ela veio conversar comigo e aí eu achei muito surpreendente o que ela trouxe. Ela disse que tinha um cara que estava perseguindo ela. E sabe o que ela disse? Esse cara é um machista, ele tá me perseguindo, não sei o quê. Eu fiquei tão feliz com o que ela disse, porque eu percebi que, por mais católica que ela tivesse se tornado, ela ainda reconhecia um comportamento de um homem agressor, perigoso, entendeu? Ela ainda conseguia se defender, sabe? Só de lembrar isso eu fico emocionada, de verdade. Você percebe que a pessoa ainda consegue reconhecer um comportamento persecutório por causa do feminismo que ela aprendeu lá no passado. Então, tudo bem, ela pode ter mudado a cosmovisão dela no sentido maior, mas ainda ela possui certas ferramentas de pensamento crítico que fazem com que ela reconheça. Esse homem, ele está sendo agressivo, ele está sendo violento, ele está sendo ameaçador, intimidante, talvez ele esteja até mesmo sendo condescendente intelectualmente comigo, porque eu sou mulher, sabe? Ele está sendo machista ou sexista, enfim. Então, eu acho isso muito positivo. Isso pode acontecer nas igrejas no geral, tanto a evangélica, quanto a católica, quanto mesmo no ambiente budista, candomblessista, etc. A pessoa, ela tem as ferramentas para reconhecer, ok, isso aqui está ficando meio estranho, por mais religioso que esse indivíduo, esse sujeito seja, por mais líder, bem reconhecido que ele seja, pode ser sim que ele esteja tentando tirar vantagem de mim, de outras irmãs da igreja, que eu esteja sofrendo violência doméstica em casa, entendeu? Então, ok, por mim, a pessoa pode continuar com a crença religiosa dela, desde que ela tenha boas ferramentas para se defender e se proteger.